Chega pela metade e a tua glória não derrama, Senhor. Ou também chegamos aqui, Pai, como aquele vaso quebrado, com fissuras, mas que a tua glória, Senhor, resplandece, Senhor. Pai, nós queremos sim, Pai, viver um avivamento, Senhor. Nós queremos, Pai, sentir demais da tua presença, Senhor. Pai, como aquele oleiro, Senhor, nós nos entregamos, Pai, como aquele barro, para que o Senhor nos refaça quantas vezes for necessário, Senhor. Pai, que toda dor, que todo sentimento ruim, Senhor, que toda maldade, Senhor, que esteja entre nós, que nós seja repelida, Senhor. Saia fora, Senhor, porque o Senhor pode, o Senhor tem esse poder, Senhor. E, Senhor, a Ti nós entregamos, Pai, humildemente, Senhor, a nossa vida, Senhor. Aquela vida, Pai, que de repente está com sérios problemas, problema financeiro, dor na alma, que precisa de uma cura, Senhor. Nós Te entregamos, Pai, todas as nossas aflições, Senhor. Nós sabemos que se chegarmos e criarmos intimidade contigo, Senhor, o Senhor pode, o Senhor faz, Senhor. Nós Te agradecemos infinitamente por tudo que o Senhor fez e ainda fará no nosso meio, Pai. Nós Te agradecemos e continuamos, Pai, adorando e louvando, Senhor, o Teu santo nome, porque o Senhor é o único digno de toda a nossa honra. O Senhor é o único, Senhor, que merece, Senhor, a nossa adoração e que nós nos prostramos diante de Ti, Pai. Aleluia, irmãos. Sabemos que somos falhos, que temos defeitos, que a gente precisa mudar e ser restaurado. Mas se realmente chegarmos aqui na presença santa de Deus, clamarmos por Ele, criarmos intimidade com Ele, Ele nos escuta. Ele conhece o meu coração e o coração de cada um que está aqui. Ele sabe aonde erramos, aonde estão os nossos erros. Mas se realmente nós entregarmos tudo para Ele, aquilo que há de ruim, Ele tem um poder santo de curar e de restaurar. Amém? Obrigado aos irmãos da adoração. Te convido a sentar. Tem algum visitante desse lado aqui? Aqui no meio, algum visitante? Lá atrás. Quem mais? Aqui desse lado, algum visitante? Lá. Yuri. Seja bem-vindo. Mais alguém aqui ou não? Algum visitante mais? Aqui. Seja bem-vindo. No 3, família, vamos dar as boas-vindas para ele? Para eles? 1, 2, 3. Bem-vindos ao avivamento. Eu gostaria de começar, dando um testemunho. A gente tem vivido momentos de avivamento, de milagres, A gente está sob a cobertura de um pai e de uma mãe espiritual, que a unção que eles carregam é vista, E a gente consegue sentir, é palpável, pastor e pastora. Domingo, para quem não veio e ainda não sabe, a gente está vivendo 7 domingos de curas e milagres, pastor? E alguns já sabem, meu pai estava no hospital há 11 dias, a minha irmã está ali, meu cunhado. A gente viveu momentos de muita aflição, Marcelo? O pai, ele amanheceu mal, viu uma suspeita de AVC, estava bem ruim. Também tinha uma pneumonia, uma infecção bem grave. E nós ficamos 11 dias, Marcelo? Fechou 11 dias, A gente ficou lá, indo e voltando para o hospital. Aí a gente estava pagando uma cuidadora à noite. E durante o dia a gente se revezava, eu e o Marcelo. E surgiu naquela semana ali, a proposta, pastor, de 7 dias do corredor de curas e milagres. E domingo eu estava lá no hospital. E a gente estava na expectativa do pai fazer uma ressonância magnética. O pai tem plano de saúde, mas infelizmente também, não vou criticar, coube ele ir para o Nossa Senhora das Graças, E lá o processo é um pouco mais lento, E a gente estava nesse processo, na dúvida se o pai realmente estava ou não estava com AVC. E foram dias tensos, porque a gente não sabia o que ia acontecer, E o negócio não desenrolava. E a ressonância ficou marcada para sábado. Eu não sei o que aconteceu, E não foi feita no sábado a ressonância. E a gente estava naquela angústia, de tudo acontecer. E aí no domingo eu estava lá e eu vim pro culto. Eu estava sentado ali e eu me prostrei e eu criei uma intimidade com Deus e eu clamei que a minha súplica seria pelo meu pai. Que eu tinha certeza que naquele corredor ali estaria a cura dele. E nem cura, porque eu sabia que a gente já tinha, com nós, eu e a Marcela, a gente estava orando muito para que não fosse o AVC. Domingo teve o corredor. Na segunda-feira o plano liberou, ele fez a ressonância. E para honra e glória de Deus, o pai não teve AVC.
Então, quem não teve a oportunidade de vir no domingo, passar pelo corredor de milagres, chegar no nosso pastor e na nossa pastora e receber uma oração de unção, eu te convido, fique à vontade, venha, ainda tem mais 6. Amém? Irmãos, a gente não combinou, a Rosana falou, leu ali sobre o vaso e o oleiro, né? Nos últimos dias Deus vem me inquietando, vem falando muito comigo. Deus me tirou do esconderijo, me colocou num lugar de propósito. Assim como Ele fez com Jonas, Ele tirou Jonas, tentava fugir. Mas Deus colocou Jonas num lugar de propósito, que era a barriga do peixe, para que ele ali, Deus falasse algumas coisas para ele. Estava me escondendo, alguns processos que vinham acontecendo na minha vida, eu estava me escondendo. Mas Deus vem falando muito comigo nesses últimos dias. Deus vem colocando algumas coisas no meu coração. A gente teve a oportunidade de ir lá no CIES lá e receber muito avivamento lá, né, pastor? Foi muito avivamento. E a gente tem a oportunidade de receber esse mesmo avivamento do que o nosso pai e a nossa mãe recebem aqui. Eles não estão retendo, eles estão entregando para cada um de nós. Mas o ser humano, né, a carne, às vezes ela precisa repassar pela mão do oleiro. E às vezes o vaso, ele precisa repassar na mão do oleiro. Porque a gente acha que a gente pode fazer tudo por nós, pela nossa força de braço. Mas não é assim, nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Jesus. E nesses dias, alguns processos que eu venho passando, alguns irmãos já sabem, eu fiz uma cirurgia na coluna, tive que me encostar. Eu estava com um processo de aposentadoria. E aí, desde o dia 2 de junho, o INSS não me paga, né? Foi um processo assim, como é que eu posso explicar para vocês quem já passou por esse processo de INSS? Um estava trancando, um estava barrando o outro. E aí, quando isso acontece, na carne, a gente começa a questionar. E as coisas começam a dar errado. E aí foi quando Deus começou a falar comigo. Tu ainda é um barro. E tu precisa repassar no processo. Tu precisa entender que tu é o barro e eu sou o oleiro. E aí esses dias eu comecei a pensar e refletir. Deus me falou para mim, existem 3 tipos de vaso. Tem o vaso com fissura, quebrado, que ele precisa passar na mão do oleiro novamente para ser refeito. O segundo vaso é aquele vaso vistoso, bonito, né? Que aos olhos humanos é um vaso perfeito. Mas é aquele vaso que não passa no controle de qualidade, que é Jesus. É bonito, é formoso, é lindo. Mulheres que gostam de vaso aí vão lá, olham os vasos e fica apaixonado pelo vaso. Mas às vezes ele não passa. E na maioria das vezes ele não passa no controle de qualidade, que é Jesus. E o terceiro vaso é aquele vaso restaurado, com vários sinais, que já foi reformado, que ele já passou pelo processo, mas é aquele vaso que ele recebe, transborda a glória de Deus. Naquelas fissuras, naquelas rachaduras, a gente consegue enxergar a glória de Deus. Eu creio que há vários vasos assim, vários, porque eu acho que a gente, há muitas pessoas que se acham, né, que são totalmente dependentes de Deus, não precisam de Deus. Esses são os vasos que são os vasos bonitinhos, né? Mas lá no dia que chegar diante de Jesus lá, Jesus vai dizer, é um vaso bonito, mas por dentro não tem nada. Se eu estiver muito rápido, a Rosana vai me xingar ali. Irmãos, se eu fosse botar um título da minha pregação, né, da minha mensagem aqui, eu colocaria, né, Jesus quer derramar sua glória através de vasos quebrados, vasos restaurados. Peço lá para que o pessoal coloque para mim ali, em Jeremias 18, do 1 ao 6. A gente não combinou eu e a Rô, viu? Deixa os irmãos acharem aí. Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele entregou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Aqui, né, a profecia, né, de Deus, né, para Jeremias. O pastor me corrige se eu estiver errado, pastor. Eu acho que isso era 19, 20 anos mais ou menos antes, né, do povo ser escravo na Babilônia lá, né? Era no reinado de Jeoaquim, se não me falha a memória. Ali Deus está dizendo para o povo, é um povo que estava corrompido,
corrupção, idolatria. E o povo estava na iminência de cair já. Israel estava cometendo vários erros. Estava se distanciando do verdadeiro oleiro. Ele estava se afastando de Deus. E Deus ali estava avisando. Pessoal, povo, volta para mim. Volta para mim porque eu posso. Eu consigo refazer vocês. Me dá a chance. Eu posso mudar o curso. Eu posso restaurar. Eu posso fazer tudo novo. Mas o povo de Deus, a gente sabe depois, né? A gente lendo as escrituras, o povo continua errando. O povo continua pecando, fazendo os mesmos erros. E o povo cai. Aí depois o povo é escravo pela Babilônia de Nabucodonosor. Fica um bom tempo lá. Mas eu quero trazer para os dias de hoje. Assim somos nós. A gente tem oportunidade. A gente tem a quem recorrer. Como eu falei, na força do nosso braço a gente se acha o super-herói, aquele que pode tudo. E aí cai. E aí vem os erros. E aí vem o arrependimento. E aí vem a choradeira. E aí coloca a culpa em quem? Sendo que o culpado é eu. É você. Deus não largou da minha mão. Também nunca largou da mão de vocês. Nós é que soltamos da mão dele. Se eu me arrepender, ele é comigo. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei muito de Davi. Rei Davi. Homem segundo o coração de Deus. Pastor, eu me corrija se eu estiver errado. Davi errou. O rei Davi, se a gente for pegar e for falar ali, foram tantos e vários erros. Mas Davi tinha algo nele. Davi realmente ele se arrependia. Então Davi errava, Jesus o consertava, refazia. Mas porque Jesus via o arrependimento em Davi. Quando Davi errava, ele se arrependia e ele criava intimidade com Jesus, com Deus. E ele era restaurado. Assim somos nós, esses vasos que precisam da mão do oleiro. Esse é o primeiro vaso que eu te falei lá, o vaso que precisa ser restaurado. E muitas pessoas chegam na igreja assim, muitas. Eu cheguei assim na igreja. Se eu for contar aqui a minha história, meu irmão, viciado no jogo, a minha esposa ali, linda, ela chegou a me dar o cartão vermelho, não foi nem amarelo, foi vermelho direto, porque eu era esse vaso. Eu já não estava nem quebrado, eu estava já triturado já. A gente trabalhava e eu botava tudo fora no vício. Jogo de cartas. Jogo de osso. Mas Jesus, eu costumo dizer, pastor, uma hora eu conto para quem quiser, foi atrás de uma porta que Jesus me encontrou. Bem rápido então. Aniversário do Leonardo, lá no sítio, uma feijoada, e eu falando mal de tudo que era crente. Tudo, eu tinha pavor do tal do crente. E o Leonardo e a Marcela já há um bom tempo convertidos. Amo vocês porque vocês nunca desistiram de mim. Eu já falei isso e cada vez que eu subo aqui eu falo isso. Porque vocês nunca desistiram de mim. E eu não tinha intimidade com o cristão e falava mal do cristão. E aí naquele dia o Leonardo me convida a 99% de cristão e 1% não era cristão. E adivinha quem era esse 1%? Era eu. E aí eu, para não fazer feio, eu fui para um canto de uma porta. Bem assim, irmãos, eu fui para o canto da porta. E fiquei no canto da porta. E nisso eu tô ali olhando e matutando, e chegou um rapaz lá, um meio moreno, veio e começou a chegar diante de mim e começou a puxar assunto, e eu já pensei, opa, já não sou 1%, já somos 2%. E eu, aquela figura do meu lado, eu começando a falar mal dos crentes, falando, não suporto, eu tenho pavor, não sei o que, papapá. E em algum momento eu até achei que ele era mudo, porque ele não falava, e ele só me escutava. E eu acho que uns 40 minutos depois eu pergunto, eu me apresento, né? Eu pensei comigo, vou me apresentar para esse cara, porque senão ele está me achando que sou louco, né? Só falo mal dos outros. Eu dei a mão, prazer, Charles. Ele me deu a mão, prazer, pastor Odair. Então assim, foi assim que me achou. Foi atrás de uma porta. Então irmãos, Deus é Deus. Ele te acha atrás de uma porta. Se você se esconder dentro de um buraco, ele vai te achar. Só que ele é justo. Se ele precisar te moer, ele vai te moer. Ele vai fazer. Porque não é sobre o Charles, mas é sobre ele. A honra e toda a glória dele. E isso não tem como a gente querer barganhar. É assim que acontece. Esse é o vaso quebrado. Esse é o vaso que precisa ser restaurado. Mas irmãos, e há que Deus não suporta, desculpe falar assim, é aquele vaso lindo, bonito, vistoso, mas é só aparência. E quem já trabalhou em linha de produção ou conhece alguma coisa sobre controle de qualidade, sempre tem, né, no controle de qualidade aqueles olhos que, eu acho que foi o Osmar que era de controle de qualidade, né? Sempre tem aqueles olhos que vai enxergar o problema. E lá, no controle de qualidade, pode ser a coisa mais linda,
aos olhos de qualquer um, mas se não passou no controle de qualidade, ele volta para ser refeito. Não tem como. Então, irmãos, peço para projetar agora lá, Apocalipse 3, do 14 ao 16. Aqui, né, o apóstolo João, né, do seu exílio lá na ilha de Patmos, né? Aí, vou ler aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém. Jesus falando, gente. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pode passar. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, que nem és frio, estou a ponto de te vomitar-te da minha boca. Pessoal, aqui é aquele vaso bonitão, vistoso, mas vazio. Para trazer para o contexto, irmãos, a gente tem aprendido muito. Até esses dias no café da manhã eu estava conversando com o pastor. Jesus, quando ele veio até nós, ele exerceu o ministério dele. Tem muitas igrejas que confundem que Jesus veio para curar, para libertar apenas. Não. Isso, curar, libertar, foi uma consequência. Estava conversando com o pastor. Jesus, ele veio para restaurar o reino de Deus. Ele veio para resgatar aquilo que Adão, o primeiro Adão, ele perdeu. Ele entregou de mão beijada para Satanás. Lá em Gênesis 2:7, se não me engano, Deus formou o homem e deu sopro de vida, amor, ele soprou o espírito. Deus, quando criou o homem, ele deu todo o poder, toda a exousia para o homem. Deus criou o homem para ser o senhor da terra. E o homem foi lá e entregou tudo isso para Satanás. Jesus voltou, o segundo Adão voltou. Ele veio para resgatar. Ele veio para devolver tudo isso ao homem. Ele não veio para curar. A cura foi, o pastor mesmo pregou aqui, a mulher com fluxo de sangue, ela provocou o milagre dela. As pessoas vinham, tocavam nele, e dele saiu o quê? Poder, a glória dele. Então, Jesus, ele veio para isso. Ele veio para restaurar tudo isso. E veio para trazer a glória dele. Ele veio para devolver aquilo que nós tínhamos perdido. E quando o homem perdeu tudo isso, perdeu-se também a companhia do Espírito Santo. Mas Deus voltou para devolver tudo isso. Irmãos, aí a gente fica pensando, né? Eu falei de Davi, mas quando Deus ele vem para restaurar tudo isso, ele precisa de mão de obra, de pessoas para ajudar ele. Que ele encontrou para essa jornada. Os bonitão, não foi os vasos vistosos. Foram pessoas totalmente cheios, foram vasos cheios de rachaduras, cheios de fissuras, com defeitos. Eram pessoas fora do padrão da época. E voltando aqui para o texto, né? Aqui o João, né? O apóstolo João, lá no exílio, ele está divertindo a igreja. Ele está divertindo essa igreja que perdeu toda a essência. Se tu for trazer para os dias de hoje, a igreja perdeu essa essência. Tem igrejas aí fora aí lotadas para ver falar em cima do altar. Igrejas lotadas, os vasos quebrados, pagando muita grana para ver shows de cantores gospel vazios. Tem igrejas que poderiam estar cheias para escutar verdadeiros homens de Deus, mas não estão cheias. Eis o erro do homem. O homem confia no homem. O homem confia na mídia, na falsa mídia. Graças a Deus nós temos uma mídia que tem irmãos aqui, se eu não me engano, lá o Yuri foi um que viu nossa mídia, né, Yuri? Então, glória a Deus pela nossa mídia, a verdadeira mídia. Então, João aqui está alertando essa igreja. Olha, vocês, Jesus está a ponto de vomitar vocês. E assim as igrejas de hoje, muitas igrejas de hoje. Tem muitos vasos quebrados, dilacerados, que procuram em vasos vazios, lindos, mas vazios. Procuram a palavra de Deus. Irmãos, a gente teve lá, o Rafa estava lá também, o Cauã. A gente teve lá no CIES, lá. Meu Deus, que avivamento. Mas se vocês prestaram atenção, o pastor e a pastora também, acho que prestaram atenção. E quantas pastoras foram lá para frente lá, porque tinha algum problema na igreja deles. Glória a Deus, o meu pastor e minha pastora não foram. Irmãos, tem muitas igrejas hoje que estão esperando, sentados, sem fazer nada. Estão esperando a volta de Jesus. Aí eu te pergunto, e se Jesus voltasse hoje, que igreja ele iria encontrar? Que tipo de vaso ele iria encontrar? Eu sei que ainda bem que o pastor, ainda bem que a gente tem o pastor e a pastora que a gente tem, né?
A gente está aqui como um instrumento, né? A gente tem recebido muito deles e a gente, humildemente, a gente tenta passar para vocês alguma coisa também. Mas, irmãos, eu fico muito triste quando uma igreja de Deus, que se diz igreja de Deus, que bota 3.000 pessoas por culto, e aí tem pessoas sentadas que estão lá procurando uma verdade, estão procurando uma palavra, algo que vá restaurar eles, e não recebem. Por quê? Porque o pregador da noite tem medo de falar uma verdade para alguém que está sentado em uma dessas cadeiras e essa pessoa não volte mais. Por quê? Está preocupado com ele? Não. De repente está preocupado que aquela cadeira vai ficar vazia ou sabe-se lá o quê. Então eu te peço, te digo, irmãos, eu até tive uma conversa com o pastor logo depois daquela pregação do senhor, que o senhor fala do filho pródigo. Mandei uma mensagem pro pastor: pastor, o senhor deu uma pedrada em mim, porque eu pensei no ID. Eu pensei em comer comida dos porcos, irmãos. Sendo que o pão que eu recebo aqui, o alimento que eu recebo aqui, ele tem enchido meu coração. Então, eu te digo, irmãos, cuidem com a soberba. Não seja esse vaso bonito, mas vazio, achando que você está cheio. Você está pela metade e está achando que está cheio. Peço perdão do pastor, porque eu tive assim. Mas aquela pregação foi uma pedrada, porque eu sei que eu sou aquele vaso rachado, quebrado, que Deus tem ainda, Ele está tentando me moldar ainda. Acho que como vários aqui, Ele está tentando ainda. Sou meio durão assim, fui, né? E aí Deus ainda está, de vez em quando, não sei se vocês já viram já o barro na mão do oleiro, né? Tá, antigamente, então, acho que de vez em quando o oleiro olha assim, mas tudo de novo, cara, aí eu deixo o barro desandar. Mas não, ele não desiste. Como na palavra lá em Jeremias fala, ele não desiste, o oleiro ele não desiste. E eu tenho certeza que cada um tem que também precisa ainda ser moldado. E eu acho que, eu me atrevo a dizer, pastor e pastora, até o nosso reencontro com Jesus a gente vai ser moldado. Porque o nosso cotidiano, ele faz com que isso aconteça. Mas, o que me deixa feliz e o que me deixa esperançoso é porque todos os dias a gente tenta encontrar uma intimidade, né, como família, para conversar com Deus. E Deus, ele coloca o dedo na moleira, gente. Às vezes as pessoas olham, Rosana, o Charles, o Cauã, que família bonita. Meu Deus, vocês não sabem o que acontece entre quatro paredes. Meu Deus. Mas é assim, nós somos famílias. E como eu falei, o único perfeito está lá e um dia ele vai voltar. Mas, gente, enquanto esse dia não chega, Deus nos deu novamente o poder e a autoridade. E assim a gente vive levantando. Mas, irmãos, esse processo, ele vai seguir por muito tempo nas nossas vidas. Mas não tenta se levantar sozinho. Não acha que você vai levantar e você deu aquela trincadinha, você vai passar super bonder ali e tá tudo bem. Porque a gente que é cristão e a gente vem em culto, a gente recebe o nosso pai, da nossa mãe espiritual, e eles estão derramando glória, o óleo, a unção sobre nós, aquele vaso rachado, quebrado, essas fissuras vão deixar escapar. E aí você não vai transbordar. Eu quero ir para o terceiro vaso agora. Terceiro vaso. Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui o meu tablet. O vaso restaurado, mas mesmo com sinais de fissuras e rachaduras, e transborda a glória de Deus. Vamos pegar aqui a passagem. O meu tablet está meio bagunçado aqui. Atos 2, do 1 ao 4. Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos, eu disse todos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então, irmão, a gente falou do vaso quebrado, a gente falou do vaso bonitão, mas agora eu estou falando do vaso quebrado, mas restaurado e que transbordou o poder e a glória de Deus. Aqui Lucas, né, lá em Atos, né, ele está falando para nós lá como foi o dia de Pentecostes, como que tudo aconteceu, como que foi lindo, como que foi glorioso. Mas eu vou te contar uma coisa para vocês. Foram 120, né, pastores, que receberam essa graça. Mas deixa eu te contar para vocês, haviam mais de 120 lá. E acho que entre os 300 e alguma coisa desistiram.
tiveram paciência, não entenderam o que estava por vir. Estes são os vasos que são lindos, bonitos, mas eles não querem receber a glória de Deus para transbordar. Imagina, irmãos, é claro que eles estavam ali, estavam reunidos, mas eu creio que eles não tinham essa noção do que iria acontecer. Você imagina, eu não sei quanto nós estamos aqui, 100 pessoas, não sei. E hoje, agora, aqui aconteceu um avivamento. E dessas 100 pessoas, somente 20 ficarem. O resto perder a paciência, ir embora, ficar cansado. Só 120 ficar. Só 20 vasos ficarem para transbordarem a glória de Deus. E os outros 80 ir embora. Glória a Deus pelos 20. Porque tiveram 20, expuseram, mesmo com todos os problemas, com as rachaduras, com os defeitos, ficaram para receber essa glória de Deus. Sabe, irmãos, é triste porque, se for olhar o contexto todo, uma vez o pastor dele fazendo umas perguntas para o pastor, não sei se o pastor vai se lembrar, e o pastor me disse que eu gosto muito de história, sou muito curioso e gosto muito de história. E aí eu fiz umas perguntas para o pastor, não, já tem aquilo que o Espírito Santo falou e colocou na Bíblia. Amém? É curioso, pastor, a gente vai ler, a gente quer saber do contexto da história também. Irmãos, aqueles 300 tivessem ficado lá, se somassem aos outros 120, fazer uma matemática rápida ali, imagina quão mais rápido seria para propagar o Pentecostes, para propagar a vinda do Espírito Santo. É como se fosse entre nós aqui. Os 80 que eu falei que teriam ido embora, ficassem até o fim e recebessem o avivamento de Deus, para que hoje ainda ou amanhã propagassem a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus se enchesse. É sobre isso que eu quero falar das igrejas, irmãos. Eu não estou criticando, eu não estou aqui para falar mal de igreja. Se as igrejas tivessem isso na cabeça, pastor, e realmente tivessem um avivamento e pessoas que transbordassem para encher esses vasos, pastor, para que eles pudessem derramar mais a presença de Deus, o mundo lá fora ele seria bem melhor. E como eu perguntei, eu fico imaginando como que vai ser quando Jesus voltar. Como que vai ser? Como é que ele vai encontrar a igreja dele? Pentecostes foi o início da igreja. O início da igreja foi ele derramando, o pessoal recebendo o Espírito Santo. E hoje, nos dias de hoje, quando Jesus voltar, se voltasse agora, como que seria, como ele encontraria essa igreja? Ele encontraria uma igreja, pastor, pela metade, nem cheia e nem vazia. Ou ele vai encontrar uma igreja transbordando. Então o que eu quero deixar de mensagem, irmãos, para desafiar vocês, reflitam sobre esses 3 vasos. O vaso quebrado, moído e restaurado. O vaso lindão, bonitão, que aos olhos, às vistas humanas é lindo, mas não vai passar no controle de qualidade de Jesus. E o vaso que foi quebrado, que teve defeito, mas que na mão do oleiro, gente, ele foi restaurado. E até mesmo através das fissuras, ali se enxerga a glória de Deus. Que possamos, com a minha humilde mensagem, entender que o avivamento não é sobre informações, não é sobre... o avivamento é sobre impartição. O avivamento é sobre você se esvaziar de si mesmo. Você tem que se esvaziar de si mesmo, para que a glória de Deus entre em você. Mas o avivamento não é você se esvaziar, você permitir que a glória de Deus entre em você, você fique ali pela metade. Você tem que transbordar, você tem que derramar. Lá fora tem pessoas precisando de ti, lá fora tem pessoas se corrompendo, se prostituindo. Lá fora tem um parente teu, um amigo teu se perdendo. Lá fora tem alguém que trabalha contigo, mas porque tu está sendo meia boca, tu está sendo vazinho ali, bonitão mesmo, mas pela metade. Você não está transbordando. E não vem colocar a culpa no altar, gente. Porque o altar recebe, o pastor e a pastora eles recebem, e eles estão impartindo com vocês. Está impartindo comigo. Eu me lembro da pregação do Tiago, o Tiago falando, me ficou muito na minha cabeça. O rio está fluindo, pastor. O rio está correndo. E tem muita gente que está na barranca, não está nem com água pela canela, gente. Tem muita gente que está em cima da barranca. E Deus, Jesus, ele não te quer na barranca e ele não te quer com água pela canela. Deus, ele quer você mergulhando nele, buscando dele. Porque se eu continuar morno, você que está sentado aí continuar morno, lá fora, uma geração vai se perder. Principalmente os jovens, a geração mais jovem. Tem uma geração nova aí fora se perdendo, buscando em shows que se dizem gospels, uma mensagem vazia.
Se a gente não mudar isso hoje, agora, buscar o avivamento, uma geração vai se perder. É culpa do teu pastor? Da tua pastora? É culpa de Deus? Não. Culpa minha. Como o meu pastor fala, porque eu estou sendo aquele crente 007. Estou me escondendo, sendo que lá fora tem uma geração, Leco. Precisa de vocês. Domingo, foi a semana o Cauã e a Rosana foram visitar lá o pai. Semana passada. Foi, né? Domingo. Desculpa, estou me perdido no tempo. Do lado de um rapaz que tinha caído de moto. Vocês não têm noção o que é a vida daquele cara. Pensa num vaso quebrado, literalmente. Lucas, tu que foi literalmente um vaso quebrado, né? Ele não estava quebrado só em cima de uma cama. A perna dele tinha não sei quantos ferros pendurados. Mas ele contando assim a história dele, meu Deus. Pensa num vaso quebrado, triturado, moído. Não sei se não estava no pó já. E o que mais me impressionou é que aí depois ele pediu uma oração para o Cauã. E esse cara, ele começou a falar de Deus, de Jesus. O Cauã orou pelo pai. E aí quando ele viu que o Cauã orou pelo pai, ele pediu uma oração para o Cauã. E aí minha autocrítica. Eu estive com ele 10 dias ou 8 dias. Eu não falei uma palavra de Jesus para ele. E aí ele escutou o Cauã falando e pediu uma oração. E ele começou a falar da Bíblia para o Cauã. Ele é um jovem desviado, irmãos. É um jovem que em algum momento ele pode ter sido um vaso que até transbordou, mas ele se quebrou. E aí quando ele se quebrou, ele não procurou ser restaurado. Ele não foi até o oleiro, para o oleiro refazer ele novamente, para ele novamente se encher da glória de Deus. E é isso que é uma autocrítica que eu faço. Essa pregação é uma autocrítica para mim também. Porque se eu estou sendo um vaso, que aos olhos de um eu posso ser bonito, não bonito, mas um vaso bonito. Mas se eu sou um vaso pela metade, eu tenho até vergonha, porque a própria palavra fala, eu estou a ponto de Jesus me vomitar. Irmãos, isso é triste. Você não ser nem quente e nem frio. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor. Quero, antes de finalizar aqui a palavra, queria dizer para vocês que eu admiro muito o meu pai e a minha mãe espiritual, porque eles têm feito de tudo para que a glória a unção que eles recebem de Deus, que ela flua desse altar até a minha vida e a vida de vocês. Mas ao mesmo tempo eu fico triste porque muitos de nós estão sentindo essa unção passar, estão tirando o corpo para o lado, não querem se encher. Irmãos, a gente olha agora aqui, sei lá, deve ter 100 cadeiras vazias, eu não sei dizer. São 100 pessoas que poderiam estar recebendo uma palavra. E quando você vê uma igreja, que nem domingo acho que estava cheia, né, pastor? São 200, acho que tinha quase 300 pessoas. E aí eu fico imaginando o pastor se derramando, entregando o máximo para cada um de nós aqui. E aí muitos irmãos, me desculpa, pastor, você pode até me chamar na salinha depois. Mas aí um fica olhando para o outro fica olhando para o telefone, o outro fica não sei o quê. Irmãos, tu vai ser só aquele vaso bonitinho, mas tu não vai transbordar. Pastor, eu quero transbordar, pastor. Puxa minha orelha, pastor, porque eu quero fazer parte de uma geração, pastor, que vai buscar o avivamento até o meu último suspiro. Assim, eu e minha casa. Amém?